Boa noite a todos. Havendo o número legal de vereadores e invocando a proteção de Deus, declaro aberto o trabalho da presente sessão ordinária. Coloco em discussão a ata da sessão anterior. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Foi aprovada por unanimidade. Convido o senhor secretário, vereador Fábio Júnior, para que faça a leitura do expediente. Boa noite a todos. Pedido de informações número 027 de 2020, de autoria do vereador Frederico Freire Figueiró. Para que o Executivo Municipal informe essa casa qual a data prevista para a colocação de pavés na rua Falcão Azul, situada no bairro Figueirinha. Justificativa no exercício da fiscalização. Xangri-Lá, 18 de maio de 2020, vereador Frederico Freire Figueiró, do PSD. Pedido de informações número 28 de 2020, de autoria do vereador Frederico Freire Figueiró. Para que o Executivo Municipal informe essa casa quando o município de Xangri-Lá vai adquirir os testes rápidos para o Covid-19. E se porventura vir a comprar, qual a previsão para que isso aconteça e o número de testes que o pretendem comprar. Justificativa no exercício da fiscalização. Xangri-Lá, 18 de maio de 2020, vereador Frederico Freire Figueiró, do PSD. Pedido de providências número 058 de 2020, de autoria do vereador Frederico Freire Figueiró. Para que o Executivo Municipal providencie junto aos órgãos competentes a revisão de todos os postes de luz e a troca de lâmpadas que forem necessárias na Avenida Sul, número 627. Justificativa, faça necessário esse pedido, pois existe na região solicitada acima, postes com lâmpadas queimadas. Solicito com urgência que o órgão competente vá até o local, pois desde 2019 até o momento não fizeram reparo. Xangri-Lá, 18 de maio de 2020, Frederico Freire Figueiró, do PSD. Pedido de providências número 059 de 2020, de autoria do vereador Frederico Freire Figueiró. Para que o Executivo Municipal providencie junto aos órgãos competentes, solicito providências para a fiscalização da iluminação na rua Falcão Azul, número 230. Lâmpadas acendem e apagam. Algumas luminárias estão penduradas próximo ao local também. Justificativa, faça necessário esse pedido, pois a falta de iluminação gera insegurança para os moradores do entorno. Xangri-Lá, 18 de maio de 2020, vereador Frederico Freire Figueiró, do PSD. Pedido de providências número 060 de 2020, de autoria do vereador Frederico Freire Figueiró. Para que o Executivo Municipal providencie junto aos órgãos competentes, solicito a revisão dos postes de iluminação no carreiro ao lado do condomínio Malibu, pois alguns encontram-se desligados ou queimados. Justificativa, faça necessário esse pedido, pois a falta de iluminação gera insegurança para os moradores que trafegam no local. Xangri-Lá, 18 de maio de 2020, vereador Frederico Freire Figueiró, do PSD. Pedido de providências número 61 de 2020, da autoria do vereador Valdir Roxo. Para que o Executivo Municipal, através do órgão competente, providencie a limpeza de galhos de árvores e móveis velhos na rua Amazonita, nos seguintes números: 409, 554, 613. E também fazer a limpeza de galhos na rua Alexandrita, número 396. Justificativa. Faça necessário esse pedido, pois há um acúmulo muito grande nesses locais, pois há perigo de incêndio, colocando em risco os moradores que ali residem, e também juntando animais peçonhentos. Xangri-Lá, 18 de maio de 2020, vereador Valdir Roxo, do MDB. Pedido de providências número 62 de 2020, de autoria do vereador Valdir Roxo. Para que o Executivo Municipal, através do órgão competente, notifique a Corsan para que seja feita a restauração do asfalto na rua Alexandrita, número 200 e 470.
pois a própria empresa fez abertura para fazer a instalação da rede de água nesses locais. Justificativa: faço necessário esse pedido, pois faz muito tempo que foram abertos os buracos, pois ao passar os veículos pesados que se abrem cada vez mais. Xangri-Lá, 18 de maio de 2020, vereador Valdir Roxo, do MDB. Convido o senhor secretário para que faça leitura dos projetos de lei ordinária em sua primeira leitura. Primeira leitura do projeto de lei complementar número 003 de 2020, autor executivo municipal. Altera a lei complementar número 419 de 1990, do regime jurídico único. Artigo 1º. Fica acrescido o parágrafo 3º do artigo 234 da lei complementar número 419 de 1990, do regime jurídico único, e passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 234. As contratações de que tratem este capítulo terão dotação orçamentária específica e não poderão ultrapassar o prazo de 5 meses. Redação dada pela Lei Complementar número 42 de 2009. Parágrafo 1º. Acentua-se ao prazo estabelecido no caput aquelas que digam respeito à contratação de professores, profissionais de apoio e suporte administrativo pedagógico para a não interrupção do ano letivo, e a contratação de profissionais da área de saúde e de fiscais para os órgãos de fiscalização das Secretarias de Obra, Fazenda e Secretaria de Turismo e Meio Ambiente, e demais servidores das demais áreas administrativas, quando vigente concurso público, mas em razão de decisão judicial estejam impossibilitadas de nomeação e de provimento, podendo estes serem contratados pelo prazo de 12 meses. Redação dada pela Lei Complementar número 107 de 2020. Parágrafo 2º. As contratações somente serão possíveis mediante autorização legislativa, conforme determinado no artigo 233, 4º do regime jurídico único. Redação dada pela Lei Complementar número 42 de 2009. Parágrafo 3º. Excentua-se do prazo estabelecido no caput aqueles que digam respeito à contratação de profissionais de autarquia, Instituto de Previdência Social dos servidores municipais de Xangri-Lá, podendo esta ser pelo prazo de até 12 meses. Essa lei complementar entra em vigor na data da sua publicação. Exposição de motivos. Na oportunidade que me dirijo a vossas senhorias, venho por meio desta exposição de motivos apresentar a minuta do projeto de lei que acresce ao parágrafo 3º do artigo 234 da Lei Complementar número 419 de 1990, que é o regime jurídico dos servidores, a qual, através do acréscimo de um parágrafo 3º ao artigo 234 da referida lei, permite que a autarquia municipal, o Instituto de Previdência Social dos servidores municipais, autorize a contratação temporária especiais pelo prazo de 12 meses, e não apenas de 5 meses, conforme já previsto. O PREV Xangri-Lá, representado por sua presidente, demonstrou a intenção de elaborar concurso público para este ano. Ocorre que estamos vivendo um momento excepcional de pandemia pelo Covid-19, que fez com que diversos serviços da Prefeitura fossem suspensos, inclusive nomeações, conforme prevê o Decreto Municipal número 20 de 2020, de 19 de março de 2020. Ademais, o que depende desta situação que vive o país, que não podemos definir quando ocorrerá a execução efetiva disso. Por isso, incluir o parágrafo contendo a ressalva se justifica, se mostra adequado, além de que a autarquia possui hoje concurso vigente, mas com a validade do mesmo até 31 de agosto de 2020, podendo o PREV Xangri-Lá, a autarquia municipal, ter seus servidores descontinuados, caso vague algum dos cargos, ficando dependente de efetivar concurso público novo, que pode ser moroso. Diante disso, tornando mais eficiente e econômico neste momento, a alteração da norma já prevendo a contratação de profissionais dessa autarquia pelo período requerido de até 12 meses. Conforme todo o exposto, verifica-se a conveniência e a oportunidade de efetivar o acréscimo deste parágrafo ao artigo 274 do regime jurídico único, eis que plenamente legal. Submetemos a apreciação de vossas senhorias e contamos com o apoio e aprovação de todos os nobres vereadores. Atenciosamente, Silon Rodrigues da Silveira, prefeito municipal.
Primeira leitura do projeto de lei complementar número 004 de 2020, de autoria do Executivo Municipal. Cria o artigo 229-A no capítulo 3 da Lei número 419, de 24 de maio de 1990, do Regime Jurídico dos Servidores a outras providências. Artigo 1º. Fica criado o artigo 229-A no capítulo 3 da Lei Complementar número 419 de 90, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 229-A. O servidor submetido a exames médicos periódicos nos termos e condições definidas pelo regulamento. Artigo 2º. Essa lei complementar entra em vigor na data da sua publicação. Exposição de motivos. Na oportunidade que me dirijo a Vossas Senhorias, venho por meio desta exposição de motivos apresentar a minuta do projeto de lei que cria o artigo 229-A no capítulo 3 da lei número 419 de 24 de maio de 1990, a qual, através do artigo 229-A, prevê que os servidores públicos do município sejam submetidos a exames médicos periódicos, nos termos e condições definidos em regulamento. Os exames médicos periódicos fazem parte de uma nova política de atenção à saúde e de segurança do trabalho dos servidores públicos municipais. A integração, um conjunto de avaliações necessárias ao acompanhamento da saúde dos servidores. Esses exames objetivam prioritariamente a preservação da saúde a partir da avaliação médica e da detecção precoce dos agravos, relacionados ou não ao trabalho, por meio de exames clínicos, laboratoriais e de imagem, baseados nos fatores de riscos aos quais os servidores poderão estar expostos no exercício de suas atividades. As informações dos exames médicos periódicos comporão um perfil epidemiológico que subsidiará o desenvolvimento de ações de promoção à saúde, prevenção de agravos, bem como ações de vigilância aos ambientes e processos de trabalho. Assim, encaminha essa Igreja Casa Legislativa para apreciação pelos nobres vereadores o presente projeto de lei. Xanglar, 18 de maio de 2020, Silon Rodrigues da Silveira, Prefeito Municipal. Projeto de lei complementar número 005 de 2020, de autoria do Executivo Municipal. Altera o dispositivo da Lei número 419, de 24 de maio de 1990, do Regime Jurídico Único dos Servidores das outras providências. Artigo 1º. Fica acrescido o inciso 7º ao artigo 81 da Lei número 419 de 1990, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 81. Constituem gratificações adicionais aos servidores municipais. Gratificação natalina, adicional ao tempo de serviço, adicional ao exercício de atividade em condições penosas, adicional noturno, gratificação por responsabilidade do setor ou departamento, gratificação por participações em comissões. E o 7º, que é o que está crescendo, é a gratificação por comissão da Junta Médica Oficial de Perícias. Artigo 2º, cria a subseção 7 ao artigo 92-C, na seção 2 do capítulo 2 na Lei 419 de 1990, que passa a vigorar com a seguinte redação. Subseção 7 da gratificação por composição da Junta Médica Oficial de Perícias. Artigo 92-C. Quando indicados para integrar a Junta Médica Oficial de Perícias, os profissionais serão gratificados observando-se o seguinte. 1. O chefe da Junta Médica receberá o título de gratificação, o percentual de 20% sobre o vencimento básico do cargo efetivo. 2. Os demais integrantes da Junta receberão o título de gratificação, um percentual de 15% sobre o vencimento básico do cargo efetivo. Parágrafo 1º. A Junta Médica Oficial de Perícia será composta por 3 médicos, integrantes do quadro de servidores ativos do município, sendo designada por portaria que indicará ainda o chefe da Junta. Parágrafo 2º. A Junta Médica Oficial de Perícias poderá, em casos específicos, requerer a participação eventual de médicos especialistas, integrantes do quadro de servidores do município, para emitir parecer ao laudo sobre casos que requeiram conhecimentos específicos. Parágrafo 3º. O médico especialista para atuar... Obrigado, Sabrina. Parágrafo 3º. O médico especialista que atuar na Junta Médica, em casos específicos, receberá o título de gratificação, valor de 2 PTMs, que é o padrão tributário municipal.
Artigo 3º, a Junta Médica de Perícia terá seu funcionamento regulamentado por decreto, no prazo de 90 dias a contar desta lei. Artigo 4º, essa lei complementar entra em vigor na data da sua publicação. Exposição de motivos. Senhores vereadores, encaminho a apreciação de Vossas Excelências o presente projeto de lei complementar que cria a gratificação por composição da Junta Médica Oficial de Perícias, acrescendo o dispositivo ao regime jurídico único dos servidores e criando a subseção 7, que estabelece percentuais de gratificação e que terão direito aos servidores. Tal gratificação visa remunerar os servidores que integram a Junta Médica Oficial do município, criada por lei específica. A Junta Médica terá a finalidade de apreciar a concessão de benefícios não previdenciários, de licenças, atestados, entre outros, devidamente enumerados no artigo 6º da lei que institui a Junta. A valorização é fator essencial para a potencialização dos serviços públicos. O projeto em comento é resultado de negociação coletiva realizada com os servidores públicos e objetiva a real possibilidade da criação de uma junta médica, destinada ao atendimento da nova regra composta pela reforma da Previdência, que estabeleceu ao município, e não mais ao Instituto de Previdência, a responsabilidade para a concessão das licenças. Assim, certos de vossa compreensão, remetemos a essa egrégia Câmara de Vereadores o presente projeto de lei requerendo sua apreciação e aprovação. Xangri-Lá, 18 de maio de 2020, Silon Rodrigues da Silveira, Prefeito Municipal. Primeira leitura do projeto de lei número 36 de 2020, de autoria do Executivo Municipal. Altera o artigo 1º da Lei número 2108, de 17 de dezembro de 2019, que autoriza a autarquia municipal, o Prévio Xangri-Lá, a contratar temporariamente procurador. Artigo 1º. Fica alterado o artigo 1º da Lei número 2108 de 2019, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. Fica a autarquia municipal autorizada a contratar temporariamente servidor para exercer a função de procurador junto ao Prévio Xangri-Lá, pelo período de 12 meses, a contar da assinatura do contrato, visando ao atendimento da necessidade temporária de excepcional interesse público, o que se refere ao artigo 37, 9 da Constituição Federal, artigos 232 e 234 do Regime Jurídico dos Servidores. Artigo 2º. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Xangri-Lá, 15 de maio de 2020, Silon Rodrigues da Silveira, Prefeito Municipal. Luísa Alves da Rosa, Diretora-Presidente do Prévio Xangri-Lá. Exposição de motivos. Senhores vereadores, é com satisfação que cumprimentamos vossas senhorias dessa colenda Casa Legislativa, oportunidade em que encaminhamos o projeto de lei que altera o artigo 1º da Lei número 2108, de 17 de dezembro de 2019, referido projeto de lei que pretende prorrogar a contratação emergencial já em curso de procurador desta autarquia, o Prévio Xangri-Lá. Isto se justifica, pois a autarquia elaborou o processo seletivo simplificado no ano passado, de 2019, o qual previa a contratação de procuradora por 5 meses, sendo que o primeiro chamamento se deu em janeiro de 2020. Porém, a contratação trabalhou pelo período de 2 meses e foi exonerada a pedido em final de março, restando apenas mais 3 meses para a nova contratação. Com isso, o Prévio Xangri-Lá, a autarquia municipal, ficou com seus serviços descontinuados nessa área e com processos judiciais em trabalho ainda em curso. Ademais, estamos vivendo um momento excepcional de pandemia pelo Covid-19, o qual suspendeu os serviços da Prefeitura, inclusive as nomeações, conforme o Decreto Municipal número 20 de 2020, em seu artigo 27, no inciso 4, o que embaraçou e atrasou ainda mais os serviços necessários. Por fim, existe a previsão de efetivação de concurso público na autarquia, que já trabalha com uma equipe enxuta, mas completa de concursados. Ocorre que, com a atual situação do país, torna-se difícil prever quando isso poderá ser retomado de forma efetiva, tornando mais eficiente e econômico, neste momento, manter a contratação administrativa e prorrogá-la pelo período requerido de 12 meses. Dessa forma, faça necessário o pedido de prorrogação de contratação do procurador pelo período de até 12 meses,
para realizar tais atividades, especialmente para não se trata de uma demanda contínua de trabalho, mas necessitando, por hora, de feitura de concurso público, pois atualmente conta com poucos processos judiciais e administrativos, que justifica a criação desse cargo. Conforme o exposto, envio presente proposta, confiante na sua aprovação, nos termos do artigo 51 da Lei Orgânica. Xangri-Lá, 15 de maio de 2020, Silon Rodrigues da Silveira, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 037 de 2020, de autoria do Executivo Municipal. Autoriza o Poder Executivo a contratar servidores temporariamente para a Secretaria de Saúde. Artigo 1º, fica o Poder Executivo autorizado a contratar temporariamente servidores para a Secretaria de Saúde, pelo período de 12 meses, de acordo com o artigo 234 do Regime Jurídico dos Servidores. Quantidade: 1, cargo função médico ginecologista, padrão 23. Quantidade 3, médico ESF, padrão 24. Artigo 2º, a contratação de que tratam o artigo 1º deverão seguir a ordem de classificação do concurso público número 01 de 2016. Parágrafo único, os cargos não constantes no edital do referido concurso ou pendente de fase classificatória deverão seguir a ordem de classificação por meio de processo seletivo simplificado. Artigo 3º, farão jus aos servidores contratados por essa lei, facultativamente ao vale alimentação previsto na Lei nº 1.373 de 2010. Artigo 4º, as contratações são emergenciais, com respaldo no inciso 9º do artigo 37 da Constituição Federal. Artigo 5º, as despesas com as contratações serão suportadas por dotações orçamentárias das respectivas secretarias contratantes. Artigo 6º, essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Exposição de motivos. Senhores vereadores, o presente projeto de lei visa solicitar autorização legislativa para realizar a contratação temporária de 4 médicos pelo período de 12 meses, para atender a necessidade de excepcional interesse público da Secretaria de Saúde, consoante o disposto do artigo 233, parágrafo 3º da Lei nº 419 de 90. A contratação de médico ginecologista é necessária, considerando que desde a exoneração da médica ginecologista, Melina, ocorrida em 1º de abril de 2019, o município conta apenas com um médico, o qual sozinho não consegue atender toda a demanda de atendimentos, levando em consideração a saúde da mulher e acompanhamento gestacional. As vagas de médico do ESF servirá para a cobertura dos médicos da família do ESF Rainha do Mar, do ESF Figueirinha e do ESF Centro, tendo em vista que a médica contratada atualmente em Rainha do Mar está em gozo de licença maternidade. O médico do ESF Figueirinha pediu exoneração e o médico do ESF Centro está afastado em razão de ser do grupo de risco do coronavírus. Dessa forma, envia a presente proposta do regime de urgência, confiante de sua aprovação nos termos do artigo 51 da Lei Orgânica. Xangri-Lá, 15 de novembro de 15 de maio, deve ser, de 2020, Silon Rodrigues da Silveira, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 38 de 2020, de autoria do Executivo Municipal. Autoriza o Poder Executivo a contratar servidores temporariamente para a Secretaria de Saúde. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a contratar temporariamente servidores para a Secretaria de Saúde, pelo período de 12 meses, a contar da assinatura do contrato, de acordo com o artigo 234 do Regime Jurídico dos Servidores, sendo criada a função pública abaixo grifada, com atribuição descrita no anexo 1. Quantidade 2, cargo função, técnico de enfermagem, vacinador, padrão 20. Quantidade 1 e médico psiquiatra, no padrão 23. Artigo 2º. As contratações que tratam o artigo 1º deverão seguir a ordem de classificação do concurso público número 01 de 2016. Parágrafo único. Os cargos não constantes no edital do referido concurso ou pendentes de fase classificatória deverão seguir a ordem de classificação por meio do processo seletivo simplificado. Artigo 3º. Farão jus aos servidores, os servidores contratados por essa lei, facultativamente ao vale alimentação previsto na Lei nº 1.373 de 2010. Artigo 4º.
A contratação é emergencial, com respaldo no inciso 9º do artigo 37 da Constituição Federal. Artigo 5º, as despesas com a contratação serão suportadas por dotações orçamentárias da respectiva secretaria contratante. Essa lei, artigo 6º, essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Exposição de motivos. Senhores vereadores, o presente projeto de lei visa solicitar autorização legislativa para contratar temporariamente 2 técnicos de enfermagem, 2 técnicos em enfermagem vacinador e um médico psiquiatra pelo período de 12 meses. Justifique-se a contratação dos técnicos de enfermagem vacinador, considerando que no quadro de servidores do município não há profissionais qualificados para atuação em sala de vacinação, bem como a contratação temporária da vacinadora em atuação. Findará em agosto de 2020, sendo de extrema necessidade a atuação desses profissionais, capacitados nas salas de vacina do território do município. A contratação do médico psiquiatra justifica-se considerando que atualmente no município existe apenas um médico, sendo que este profissional está em eminência de aposentar-se, pois já preenche os requisitos mínimos, aguardando apenas a conclusão dos trâmites, que apesar da morosidade pode ser concluído a qualquer tempo. Anteriormente possuímos um contrato de pessoa jurídica, mediante credenciamento de chamamento público, para a prestação de serviços de consulta de psiquiatra. No entanto, no mês de abril do corrente ano, solicitaram a rescisão. Dessa forma, considerando a importância desse serviço e ainda considerando o aumento dos casos de suicídio no município, temos como essencial a contratação desse profissional. Assim, envia a presente proposta em regime de urgência, confiante de sua aprovação, nos termos do artigo 51 da Lei Orgânica Municipal. Xangri-Lá, 15 de maio de 2020, Silon Rodrigues da Silveira, Prefeito Municipal. Primeira leitura do projeto de lei número 39 de 2020. Autor Executivo Municipal. Autoriza o Poder Executivo a contratar temporariamente pelo regime seletista servidores para a Secretaria de Saúde. Artigo 1º, fica o Poder Executivo autorizado a contratar temporariamente pelo regime seletista servidores para a Secretaria de Saúde, pelo período de até 12 meses, a contar da assinatura do contrato, conforme atribuições do cargo, constante na Lei número 1.800, de 6 de outubro de 2015. Quantidade 8, emprego agente de combate a endemias. Nível botar o valor, 1.503,52. Quadro emprego público. Artigo 2º, a contratação que trata o artigo 1º deverá seguir a ordem de classificação por meio do processo seletivo simplificado. Artigo 3º, farão jus os servidores contratados por essa lei, facultativamente ao vale alimentação previsto na Lei 1.373 de 2010. Artigo 4º, a contratação é emergencial, com respaldo no inciso 9º do artigo 37 da Constituição Federal. Artigo 5º, as despesas com a contratação serão suportadas por dotações orçamentárias da Secretaria de Saúde. Artigo 6º, essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Exposição de motivos. Senhores vereadores, o presente projeto de lei visa solicitar autorização legislativa para contratar temporariamente pelo regime seletista 8 agentes de combate a endemias pelo período de até 12 meses. Justifico-se a referidas contratações, considerando que os contratos dos atuais agentes de combate a endemias, contratados pela Lei nº 2071 de 2019, findará nos próximos meses e o município de Xangri-Lá permanece positivado com a infestação do mosquito Aedes aegypti. Portanto, é de suma importância a manutenção dos profissionais, considerando as recomendações da Coordenadoria Estadual de Vigilância Sanitária.
da 18ª Regional de Saúde, a qual segue em anexo a necessidade de contratação de um agente de combate a endemias para cada 800 imóveis efetivamente ocupados. Assim, considerando que temos aproximadamente 6.750 imóveis, conforme o levantamento do setor de vigilância ambiental do município, haverá necessidade de contratação de 8 profissionais. Dessa forma, envia a presente proposta, confiante da sua aprovação, nos termos do artigo 51 da Lei Orgânica. Xangri-Lá, 15 de maio de 2020, Silon Rodrigues da Silveira, Prefeito Municipal. Primeira leitura do projeto de lei número 040 de 2020. Autor Executivo Municipal. Institui a Junta Médica Oficial do município de Xangri-Lá e dá outras providências. Capítulo 1, da finalidade. Artigo 1º, fica criada a Junta Médica Oficial de Perícia no município de Xangri-Lá, denominada Junta Médica, que tem como função proceder à avaliação, inspeção, perícia médica e outros procedimentos assemelhados nos servidores públicos municipais em atividade, aposentados, pensionistas e naqueles que ingressarão no serviço público municipal, efetivos e não efetivos ou caráter temporário, com emissão dos respectivos laudos e pareceres técnicos. Parágrafo único. O laudo médico pericial é fundamental na concessão de benefícios como licenças e aposentadorias. Capítulo 2º, da composição da Junta Médica. Artigo 2º. A Junta Médica será composta por, no mínimo, 3 profissionais do quadro funcional efetivo da Prefeitura, nomeados por portaria pelo Prefeito. Artigo 3º. Os membros da Junta Médica serão nomeados por 2 anos, podendo serem reconduzidos por igual período, mediante o ato do chefe do Poder Executivo Municipal. Artigo 4º. O chefe da Junta Médica receberá o título de gratificação, o percentual de 20%, sobre o vencimento do cargo efetivo, ao passo que os outros participantes da Junta receberão o título de gratificação, um percentual de 15% sobre o vencimento do cargo efetivo. Artigo 5º. Em se tratando de solicitação da Junta Médica para inclusão de médicos especialistas no julgamento de casos específicos, o chefe da Junta Médica requisitará, através de expediente administrativo, a integração do profissional à equipe, para casos específicos. Parágrafo único. O médico especialista que atuar na Junta Médica, em casos específicos, receberá, a título de gratificação, o valor de 3 PTMs, que é o padrão tributário municipal. Capítulo 3, da competência. Artigo 6º. Atribui-se aos profissionais integrantes da Junta Médica as seguintes competências. 1. Realizar exames admissionais e periodicidades para verificar a aptidão física ou psíquica de pessoa na eminência de ingressar em cargo ou emprego público no município. 2. Indicar casos de inaptidão temporária ou permanente para exercício do cargo. 3. Conceder licença médica nos termos da legislação municipal. 4. Conceder licença médica por motivo de doença em pessoa da família. 5º. Conceder licença médica por motivo de lesões conduzidas por acidentes de serviço, devendo a Junta Médica estabelecer o nexo causal. 6º. Realizar exames médicos por determinação judicial. 7º. Realizar autorizações de procedimentos médicos quando houver dúvidas quanto à sua realização. 8º. Analisar os casos em que a Junta ou Secretaria de Administração entenderem necessários para esclarecimento dos fatos relacionados aos servidores públicos municipais. 9º. Atestar e emitir parecer para casos de pedido de invalidez para fins de aposentadoria. 10º. Emitir laudo sobre a aptidão física e mental dos servidores públicos municipais nos casos e para os fins previstos em lei. 11. Emitir laudo sobre o estado de saúde dos servidores públicos municipais nos casos e para os fins previstos em lei. 12. Emitir laudo sobre as condições de capacidade de trabalho dos servidores, inclusive quando submetidos ao processo de readaptação, reversão e aproveitamento. 13.
emitir laudos sobre os demais casos de verificação de sanidade física ou mental e outros requisitos de aptidão para o serviço público, na forma das leis e regulamentos em vigor. 14º, homologar ou contestar laudos, pareceres e atestados de outros profissionais, alterando os prazos nos casos em que fizerem necessários. 15º, opinar sobre a procedência ou a validade de laudos ou pareceres sobre a inspeção médica que lhe sejam submetidos. 16º, solicitar todos os documentos, exames e outras avaliações que entenderem necessárias, independente da previsão legal ou não, para análise de aptidão e estado de saúde físico ou mental dos servidores públicos ou de pessoas a serem contratadas. 17º, registrar no prontuário do servidor o relatório das condições de saúde que subsidiam a junta médica, bem como a determinação por ela tomada. 18º, encaminhar para laudo pericial com o resultado de requerimento de licença médica ao Departamento de Recursos Humanos para concessão de benefícios da licença saúde ou encaminhamento para o INSS. Parágrafo único. É obrigatória a avaliação admissional por profissional integrante da Junta Médica Oficial de Xangri-Lá de pessoa a ser investida em cargo ou emprego público no município com emissão do laudo conclusivo. Capítulo 4º, do funcionamento da Junta Médica. Artigo 7º. A Junta Médica Oficial de Perícia do município de Xangri-Lá funcionará na forma permanente. A. Em caso de servidor esteja hospitalizado, impossibilitado de locomover-se, o profissional da Junta Médica poderá deslocar-se ao local em que o servidor estiver. B. O profissional da Junta Médica deverá marcar data de reavaliação do servidor ao término da licença, quando a mesma poderá ser cessada ou prorrogada, ou ainda indicada a aposentadoria. Na oportunidade, o servidor será informado que o não comparecimento por motivo injustificado implicará a suspensão da concessão do benefício, cessando o seu efeito com o comparecimento à junta médica. C. Caso o servidor não compareça à junta médica na data estabelecida para ser reexaminado, com vistas à prorrogação, acontecerá a cessão de sua licença ou aposentadoria. D. A Secretaria de Administração comunicará ao servidor sobre a nova data e horário do exame. A Junta Médica informará a Secretaria de Administração a ausência do servidor com a possibilidade de o mesmo remarcar somente mais uma vez nova data e horário de exame. E os profissionais integrantes da Junta Médica Oficial atenderão aos dispositivos previstos no artigo 6º dessa lei, individualmente, podendo analisar os casos de modo coletivo, sempre que a complexidade do caso em questão exigir. F. As atividades da Junta Médica serão executadas em horário diverso daquele definido como horário de plantão do profissional, junto ao Serviço de Saúde do município. G. Conceder-se a suplementação de 4 horas semanais ao profissional integrante da Junta Médica Oficial, para a execução das atividades previstas no artigo 6º desta lei. H. Aos médicos especialistas, quando integrantes do quadro funcional, convocados excepcionalmente para integrar a Junta Médica, serão pagas as horas extraordinárias referentes ao período em atividade. E, quando não houver médico especialista em determinada área de saúde, no quadro municipal, a equipe da Junta Médica julgar indispensável seu parecer, poderá ser efetuado o processo de dispensa, com justificativa e fundamentação, para a contratação excepcional do profissional especialista. J. Caberá recurso à Junta Médica quando o servidor não concordar com o resultado da perícia médica, no prazo de 7 dias contados da ciência do ato. Parágrafo único. Recebido o recurso, a Junta Médica Oficial terá o prazo de 15 dias para emitir laudo médico, não podendo integrá-lo o médico perito que tiver emitido o laudo objeto de recurso. Disposições gerais e finais. Artigo 8º, em que se tratando de licença médica por motivo de doença em pessoa da família, a Junta Médica poderá
a seu critério, solicitar ao médico que está acompanhando a pessoa assistida parecer sobre o caso, em conformidade com o artigo 108 da Lei 419, de 24 de maio de 1990. Artigo 9º. A licença médica por motivo de doença em pessoa da família somente poderá ser deferida se a assistência direta do servidor for indispensável e não poder ser prestada simultaneamente com o exercício do cargo. Artigo 10º. No caso de o servidor sentir-se em condições de retorno às atividades antes do prazo determinado pela Junta Médica, encaminhará ao Departamento de Recursos Humanos um pedido de cessação antecipada da licença médica. O Departamento de Recursos Humanos, por sua vez, encaminhará o pedido à Junta Médica para avaliação. Artigo 11º. Realizada a perícia pela Junta Médica, o resumo do laudo pericial será encaminhado ao Departamento de Recursos Humanos ou ao Prev Xangri-Lá, quando da concessão de aposentadoria para requisitos e demais providências, devendo o servidor registrar sua ciência no referido laudo, anexo 2, que é parte integrante da presente lei. Artigo 14º. A observância do disposto dessa lei constitui dever do servidor, levando o seu descumprimento à aplicação das sanções disciplinares previstas na lei. Artigo 15º. Aplica-se ao disposto na presente lei a administração direta e indireta do Poder Executivo e ao Poder Legislativo. Artigo 16º. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Exposição de motivos. Tá aqui. Encaminhamos a Vossa Excelência o presente projeto de lei, que tem por finalidade estabelecer e instituir a Junta Médica Oficial no município de Xangri-Lá. Ocorre que, com a reforma previdenciária aprovada no ano de 2019, a responsabilidade pelo processo de concessão da licença de saúde passou a ser responsabilidade do município, e não mais do Instituto de Previdência dos Servidores do município, requerendo assim que o município se adapte a fim de atender à nova demanda. A Junta Médica Oficial do município de Xangri-Lá efetuará o controle e executará a concessão de benefícios não previdenciários, atuando sempre que houver necessidade de perícia médica, inspeção médica para conceder ou não um benefício. A Junta Médica não tratará, por exemplo, da liberação de cirurgias, internações, entre outras situações, mas fará os encaminhamentos dos servidores no sistema de saúde público ou privado, sempre que necessário. As situações como admissão de novos servidores, exame pré-admissional, concessão de licença para tratamento de saúde acima de 15 dias, concessão de licença, gestação, concessão de aposentadoria por invalidez, inspeção de saúde para constatar invalidez para fins previdenciários, são algumas em que exigem a intervenção da Junta Médica. Entre inúmeros outros casos, além disso, Além disso, a instituição da Junta Médica Oficial propiciará uma mudança no modelo de gestão de saúde dos servidores, permitindo a melhoria dos serviços, especialmente para a implementação de um maior controle do total de licenças médicas concedidas ao servidor e pelo combate a fraudes. Dessa forma, remetemos a essa Egrégia Câmara de Vereadores o presente projeto de lei, a fim de ser apreciado. Xangri-Lá, 18 de maio de 2020, Silão Rodrigues da Silveira, Prefeito Municipal. Convido o senhor secretário para que faça a leitura do ofício 085/2020. Xangri-Lá, 18 de maio de 2020, ofício número 85 de 2020, da Presidência. Assunto: repasse orçamentário. Senhor Prefeito, ao cumprimentá-lo cordialmente, sirvo-me do presente instrumento para que, em atendimento ao solicitado pelo Movimento Assistencial de Xangri-Lá, o MAX, essa Casa Legislativa está autorizando, em forma de adiantamento de 2/10, para a Secretaria de Assistência Social, o valor de R$50 mil, que será reduzido das seguintes dotações. Órgão 1, Câmara de Vereadores. Projeto atividade
2.0001, manutenção das atividades da Câmara. Elemento 3.3.90.39.00.00.00, outros serviços de terceiros pessoa jurídica, R$50 mil. Registra-se que a Câmara de Vereadores de Xangri-Lá, representada pelos membros da mesa diretora, informa nos termos do anexo que o presente valor é para a construção de salas para atendimento das crianças que fazem parte do projeto social, principalmente do bairro Figueirinha e do balneário Marina Maristela. Atenciosamente, Valdir Machado da Silveira, prefeito municipal. Não, desculpa. Atenciosamente, Valdir Machado da Silveira, presidente. Quem sabe um dia, né? Espaço, como não há nenhum inscrito em oradores inscritos, espaço para liderança de bancada é por 5 minutos para cada bancada. Com a palavra, o vereador... Meu pai dizia primeiro os mais velhos, né, vereador Fred? O vereador Jorge Luiz Nicolau, do PDT, por 5 minutos, representando a bancada do PDT. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, senhor presidente, veio aqui em nome da bancada do PDT para fazer uma homenagem pela passagem dos 70 anos à nossa querida Escola Petronila Maria Alves dos Santos, do bairro Guará. No dia 12 passado, né, tivemos essa comemoração dessa escola muito querida e amada por nossa comunidade e também pelos munícipes de Xangri-Lá. Senhor presidente, eu tive o prazer de ser alfabetizado na Escola Petronila, lá nos idos de 1970, faz tempo, e cursei lá da primeira à quarta série, ou primeiro ao quarto ano. Na época, a Escola Petronila tinha somente 2 salas de aula, 2 séries pela manhã e 2 à tarde. De lá para cá, a escola foi ampliada, cresceu bastante e hoje se tornou aquela bela escola que é uma referência para a nossa comunidade. Também meus filhos foram alfabetizados naquela escola, né? O meu menor continua estudando lá e as outras minhas 2 filhas já concluíram o ensino médio, uma já está formada e a outra está em formação. Também minha esposa lecionou e leciona até hoje na Escola Petronila, né? E para nós é um orgulho a escola na nossa comunidade, né? Passaram por aquela escola na direção a professora Inês Grisa, a professora Ana Maria Ramos Pereira, Beatriz Lopes, Neuza Helena Negruni, Vera Eliane Soares, Douglas de Azevedo e Janaína Santos Reis Freitas, que hoje está na direção. Todos eles pessoas dedicadas àquela escola. E sempre que a comunidade é solicitada, é pedido auxílio, a comunidade colabora com aquela escola para que ela possa sempre desempenhar um papel fundamental na educação das nossas crianças. Hoje está acontecendo mais uma reforma lá, né? Uma adequação naquele espaço, né? Em breve a escola retornará aos trabalhos e já com espaço bem mais adequado. Então, parabéns à comunidade do bairro Guará e principalmente à Escola Petronila. Petronila é essa que deu o nome à escola, que não era professora. A dona Petronila era uma parteira e uma pessoa muito dedicada na comunidade. Sempre que procurada, ela atendia a todas as pessoas. Então, mais uma vez, em nome da bancada do PDT, parabenizo essa nossa referência no ensino no município de Xangri-Lá, que é a nossa querida e amada Escola Petronila Maria Alves dos Santos. Muito obrigado, presidente. Continua à disposição a palavra para oradores, a bancadas. Com a palavra, o vereador Fred, da bancada PSD e PP.
por 5 minutos. Boa noite, presidente, vereadores, a nossa vereadora, a nossa assistência que se faz presente e a todos vocês que estão nos assistindo em casa hoje. Eu acho que depois dessa história, desse relato tão bonito, né, Jorge, também não poderia deixar de dar os parabéns à Escola Petronília, a todas as direções, né, que passaram por ali, que atualmente também estão na atual gestão da direção da escola. E que bonita a homenagem à dona Petronília, né? E que bacana que tu estudou ali, todos os teus filhos também estudaram e um ainda permanece ali, né? Muito bacana essa raiz, né? Isso é importante. E hoje, nesse espaço, senhor presidente, eu venho para dar um recado para o pessoal que está em casa, já aproveitando também, dando os parabéns, né? Semana passada foi o Dia do Enfermeiro, o Dia Mundial, né? E tivemos aí várias pessoas fazendo homenagem em redes sociais, né? Eu também fui um deles que compartilhei da ideia, até porque temos muitos conhecidos e também todos esses guerreiros que estão hoje, não só na pandemia, mas no dia a dia, né? Também lembrar que agora, dia 16 de maio, foi o Dia do Gari. E, se eu não me engano, o senhor presidente fez um projeto de lei aqui, né, uma indicação, no qual cria e homenageia o Dia do Gari, né? Então, dia 16 de maio. E o recado para o pessoal que está em casa é lembrando que a máscara que não é lavável ou que não é reutilizável, né, aquela máscara descartável, ela não é lixo seco, pessoal. Ela é lixo orgânico, né? Então, ela também tem que ser colocada num saquinho, bem isolada e colocada no lixo orgânico e não no lixo seco. Digo isso porque conhecemos vários garis, né, aqui do município, e sabemos o quanto é importante essa função deles e o quanto é perigoso tu ser gari e lidar com lixo, não só em época de pandemia, mas sempre, né? Então, vai o meu abraço aí aos garis que nós conhecemos, Carlos Alberto. Em nome do Carlos Alberto, para não esquecer o nome do resto da turma, eu desejo um feliz Dia dos Gari. E lembrar que ontem, hoje de manhã saiu no Facebook de um amigo meu ali de Capão na Canoa, o Thiago, que trabalha ali na Secretaria de Obras, onde um cidadão, em algum município que adquiriu o vírus, o lixo dele, ele coloca com um cartaz dizendo: senhor Gari, eu adquiri o vírus, cuidado ao manusear, e deixa bem fechado, bem lacrado. Então, o quanto é importante essa solidariedade, né, com o próximo, não só em época de pandemia, mas como sempre, né? Obrigado, senhor presidente. Continua à disposição para a liderança de bancada, por 5 minutos para cada bancada. Não havendo quem queira fazer uso, pergunto ao meu líder de bancada, vereador Valmir, se vai usar, não vai usar. Convido então a vereadora Luzia, dessa casa, para que assuma a mesa. Senhora presidente, senhores vereadores, servidores dessa casa, internautas que nos assistem pela página da Câmara Municipal. E com esse período de pandemia, vereadora Luzia, muitas pessoas estão assistindo a sessão, né, via o veículo virtual e às vezes não assistem ao vivo, não é? Mas depois acaba assistindo, e isso é muito importante, que o nosso munícipe, o nosso morador de Xangri-Lá, o nosso contribuinte, o pagador da conta,
possa estar sempre informado do que passa dentro da Casa Legislativa. Isso é muito importante. Quando falou aqui o vereador Fred, meu colega, sobre o Dia do Gari, né, com muita propriedade, falou aqui, e louvável o seu discurso, homenageando uma classe tão importante como qualquer outra classe, né, que é o nosso Gari. Há um projeto de lei de minha autoria nessa casa, que reconhece o Dia do Gari aqui no nosso município, e também homenageia eles. Em função da pandemia, havia uma ideia em mim, é claro, de homenagear alguém da classe, principalmente nesse período, mas ainda pode ser qualquer período, existe a lei, porque, de fato, é importantíssimo a função do Gari. Como já falei anteriormente, em outras vezes, quando o projeto esteve em tramitação, que deveria ser uma classe bem melhor paga, bem melhor remunerada, e com todos os equipamentos de segurança, que às vezes, infelizmente, as empresas não contemplam os profissionais ali, os trabalhadores, com todo o equipamento. Não é? É muito importante o equipamento de proteção, de segurança a esse trabalhador. O Gari, no nosso município, nós sabemos que eles têm feito um trabalho muito bom. Eu conheço alguns deles, né? O Alex, o Cafu, o popular Cafu, né? Ali do bairro Figueirinha, é um dos Gari antigos, né? Esse moreninho aqui que o Fred citou aqui, me ajuda, o Carlos Alberto, também é um trabalhador excelente, né, nesta área, conhece toda a ação do município. Então, também aqui o meu reconhecimento a esta classe, que é importante demais, não somente para o nosso município, mas para todo o planeta. Com essa frase de que fica em casa, já pensou se os Gari ficam em casa? Né? Já pensou se para de passar o caminhão coletor? Como é que fica? Né? Então, na minha opinião, deveria ser melhor remunerado essa classe, porque eu sempre disse aqui uma coisa, vou continuar dizendo, que as empresas contempladas para fazer esse trabalho, para prestar esse trabalho para o município de Xangri-Lá, sempre foram bem pagas. Não é? Sempre foram bem pagas. Eu acho que eles também devem estender a mão melhor para esses profissionais e remunerar melhor eles. Obrigado, nobre vereadora Luzia. Está em discussão os pedidos de informações do vereador Fred, autoria do vereador Fred. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Está aprovado por unanimidade. Está em discussão os pedidos de providência. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão.
Está aprovado por unanimidade. Convido o senhor secretário, o vereador Fábio Júnior, para que faça a leitura, para entrar em discussão, projeto 034/2020. Projeto de lei número 034/2020, de autoria do Executivo Municipal. Altera o anexo 41 da Lei número 1006, de 19 de setembro de 2007, que dispõe sobre o quadro de cargos e funções públicas no município de Xangri-Lá. Senhores vereadores, o presente projeto de lei tem por objetivo solicitar autorização legislativa para alterar a carga horária semanal de 40 para 30 horas do cargo de terapeuta ocupacional. A referida alteração visa adequar a legislação municipal à Lei Federal número 8.856/1994, bem como ao atendimento exarado nas decisões dos processos judiciais em que o município de Xangri-Lá foi demandado na Justiça Federal. Processo número 50027.297.4.04.7121/RS e na Justiça Estadual. JI Justiça Estadual da Polícia Federal. Acho que é isso aqui. Processo 141/3.16.0.00007/1. Assim sendo, submeto a presente proposta ao sábio crivo deste colégio plenário, confiante na sua aprovação. Xangri-Lá, 27 de abril de 2020, Silon Rodrigues da Silveira, prefeito municipal. Está em discussão o projeto 034/2020. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Foi aprovado por unanimidade. Peço ao senhor secretário para que faça a leitura do projeto de emenda à Lei Orgânica 001/2020. Hoje, seria a sua primeira discussão e também a sua primeira votação, mas apenas vai ser lido o projeto, nobre secretário, em razão de que não há o parecer das comissões, ou seja, da comissão. Ok? Pode ler. Proposta de emenda número 001 de 2020, de autoria do Executivo Municipal. Altera o inciso 11 do artigo 40 da Lei Orgânica do município de Xangri-Lá. Ementa. Altera o inciso 11 do artigo 40 da Lei Orgânica Municipal de Xangri-Lá. Artigo 1º. Fica alterado o inciso 11 do artigo 40 da Lei Orgânica Municipal de Xangri-Lá, que passa a vigorar com a seguinte redação. 11. Deliberar sobre empréstimos e operações de crédito, bem como as formas e os meios de seu pagamento. Artigo 2º. Essa emenda à Lei Orgânica entra em vigor na data da sua publicação. Justificativa. Ingressamos nessa Casa Legislativa com a presente proposta de emenda à Lei Orgânica com o objetivo de viabilizar a tramitação do projeto de lei número 02 de 2020, que passa pelo pleno conhecimento dessa Casa Legislativa. Tal medida se mostra necessária, no sentido que as operações de créditos concedidas ao poder público estenderão seus prazos de pagamento, viabilizando a possibilidade de operações financeiras que ultrapassam o prazo de 4 anos, o que hoje é impedido pelo dispositivo que busca alteração. Isso posto, acredita-se que este mecanismo é fundamental para respeitarmos princípios constitucionais, evitarmos prejuízos e possibilitar que o município seja beneficiado com as ofertas de crédito que o mercado atualmente oferece ao setor. Por todas as razões, solicitamos a apreciação e aprovação da presente proposta de emenda à Lei Orgânica
por parte dos nobres edis. Silon Rodrigues da Silveira, prefeito municipal. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores, colhendo a oportunidade para respeitosamente cumprimentá-lo, vem a presença de Vossa Excelência, nos termos do artigo 47 da Lei Orgânica Municipal, apresentar a proposta de emenda à Lei Orgânica Municipal. Solicito a costumeira e especial atenção dessa Casa para que seja dado o legal andamento na proposta. Agradecendo a atenção dispensada, subscrevo-me atenciosamente, colocando à inteira disposição para demais esclarecimentos que porventura se façam necessários. Cordialmente, Silon Rodrigues da Silveira, prefeito municipal. Como já falei anteriormente, por falta de parecer da comissão e também do presidente, também do relator, o projeto não irá na sua primeira votação hoje. Ok? Então, peço ao relator e também ao presidente que, para a semana seguinte, dê o seu parecer do que tange ao projeto. Espaços para explicação pessoal por 10 minutos para cada orador. Com a palavra, o vereador Sérgio Tadeu dos Santos, por 10 minutos. Presidente, mesa diretora, vereadores, vereadora, internautas que nos assistem. O que eu venho aqui é fazer alguns relatos rápidos em relação ao que o Valdir Roxo falou a semana passada aqui na tribuna. Quando ele citou que eu fico pulando de partidos de um lado para o outro, eu só tive 2. PMDB e PDT. Diferentemente desse cidadãozinho aqui, começou no PTB, foi para o PSB, no PTB, apareceu um líder maior que ele saiu, foi para o PSB. Não se deu bem no PSB, foi para o PSC. Aí ficou de namoro, nesse meio tempo, com o PDT e o PP, um pé lá e outro cá. Fora, não foi para nenhum dos dois, e foi para o MDB. Então são 1, 2, 3, 4 partidos que ele foi e 2 que ele ficou vasilinando nessa linguagem assim para ganhar cargos dentro do governo. Em relação aos cursos que eu fiz, aprendi bastante. Fiz cursos e todos os vereadores que estão aqui e seus assessores, enquanto eu fui presidente, nunca neguei um curso para nenhum assessor, nem um servidor e nem um vereador dessa casa. E vocês estão aqui e são testemunhas disto. Porque nós queríamos qualificação do Legislativo. E nos cursos que eu ia era em Porto Alegre, como vocês também iam a Porto Alegre. Diferentemente de quando o senhor foi vereador na gestão, parece que foi até para Fernando de Noronha, Foz do Iguaçu, não sei o que foi buscar lá. Foz do Iguaçu, de certo, é buscar Moama no Paraguai, e Fernando de Noronha fazer turismo, né? Só pode, porque não tem como trazer nada de lá para cá, porque o mar é totalmente diferente, é lindo lá, a natureza já ajudou eles no turismo. E para o senhor ver que eu aprendi tanto nesses cursos, que em 2016, o senhor concorreu a deputado federal, e saiu pedindo voto dentro de Xangri-Lá, e na região e no estado. Eu não me lembro quantos votos você fez em Xangri-Lá, mas foi pouco. E o senhor saiu dizendo para os eleitores o seguinte: a eleição era no domingo, e na segunda-feira tinha um projeto polêmico nessa casa, que era a planta de valores, onde ia baixar o imposto dos ricos e ia subir o imposto dos pobres. Os condomínios baixavam e a pobreza que certamente ele elegeu, me elegeu também, porque meu voto é de pobre, não é dos ricos, que o senhor ia votar contra aquele projeto. Pois chegou no dia, na segunda-feira, que tinha aqui também o seu assessor, que era, o nome dele era o Jefferson Tiãozinho, grande amigo meu lá de Rainha do Mar, um dos cabos eleitorais desejado por todos os candidatos, porque é um bom cabo eleitoral, o guri trabalha 24 horas por dia,
onde ele e o Edson Machado fizeram a sua campanha para vereador. E aí chegou na segunda-feira, o senhor votou contra a planta de valores. E aí me veio os cursos, onde eu achei no regime jurídico, onde se eu me abstesse e não votasse, derrubaria o projeto. E mesmo eu sendo do governo, eu fiz isso para não prejudicar a população mais carente da nossa cidade. Votei contra meu governo, contra o projeto do meu governo, sendo do governo. E o senhor não sendo do governo, votou favorável, claro, para ganhar cargos depois como o senhor ganhou. E falando no Jefferson, é Jefferson acho que é o nome dele, é o Tiãozinho, né? Foi um assessor seu, foi um guerreiro seu na campanha para vereador, lhe ajudou na campanha para deputado, e hoje o rapaz não está mais aí. Não sei porquê, a gente ouve tantas coisas, mas na verdade a gente não sabe qual foi a realidade dele ter saído, o senhor ter pedido para exonerar o Jefferson, de repente era um acordo com ele e o Edson Machado, a gente não sabe direito o que é. Falam muitas coisas, mas não dá para a gente comentar o que eles falam também. Artigo 223 do Regimento Interno, onde fala do projeto de emenda à lei orgânica. Aqui tem todos os prazos, e o prazo máximo é de 60 dias, que pode tramitar esse projeto dentro dessa casa. Tramitar. O projeto de 23 milhões, que está nessa casa desde 10 de janeiro, 10 de fevereiro, não vamos contar março, mas nós fizemos uma sessão em março extraordinária, 10 de abril, 10 de maio, hoje é 18 de maio. Eu acho que o prefeito deveria pedir a retirada desse projeto. Não tem mais o que fazer com ele. Não há mais tempo hábil para fazer qualquer situação com esse dinheiro. Primeiro, vai começar a dar problema nesse valor emergencial que o governo federal está distribuindo, né? Isso está saindo tudo da caixa. Esses R$600, já começaram a pagar a segunda parte agora, né? Acho que não tem mais como fazer nada e nem como pegar esse dinheiro. Outra coisa que eu queria dizer para o senhor é uma pessoa muito inteligente, nós estamos vivendo uma situação do distanciamento social. E essa sessão que está acontecendo hoje aqui, ela não é legal. Porque se o senhor contar os 4 que estão ali, eles não dão 50 centímetros de cada um. E o certo seria 2 metros. Seria nessa mesa só o vereador Barbicha, e lá só o Cleomar e o vereador Dallagnol. A Luzia, o Fred, eu e o Jorge deveríamos estar 2 nesse lado no plenário e 2 do lado de lá. Para respeitar o distanciamento. Ninguém sabe a pessoa que está do teu lado se teve contato com alguém que tem o Covid-19 ou não. Mas eu vou cumprimentar ele com o cotovelo, mas ele está do meu lado. Eu posso encostar nele. Eu vou conversar com ele como o Cleomar conversa com a Luzia e o Fred, e eu converso com o Jorge. Então o certo, ali tem 3 servidores, ali 3 funcionários juntos. Os 3 não dá 1,5 metro e estão juntos ali. Acho que o senhor deveria, como presidente dessa casa, respeitar o distanciamento social. É uma ideia, como o senhor gosta de falar. Coloca o vereador Barbicha aqui, Cleomar e o Dallagnol na mesa, a Luzia e o Fred lá, e eu e o vereador Jorge lá nas outras bancadas do plenário. Para ninguém correr risco. Porque já estamos no segundo caso em Xangri-Lá. Segundo caso em Xangri-Lá. Do segundo pode ir para o terceiro, tomara que não vá, pode ir para o 5º ou para o 10º. Mas nunca tive nada contra o senhor, vereador. Eu lhe ajudei em 2008, quando o senhor concorreu a prefeito com a Bebel. Lhe ajudei em combustível. Lhe ajudei no que pude ajudar. Recente já chego na praia. 2012 o senhor foi visto o João Osório, estávamos juntos na campanha. Eu não sei por que a sua revolta, entendeu? O senhor quer concorrer a prefeito? Boa, o senhor merece. O senhor é um cara que trabalha bem, o senhor pode concorrer a prefeito.
Até porque eu acho que o senhor vai concorrer a prefeito, porque hoje o Tiãozinho, que lhe ajudou a eleger, apoia o Cleomar, né? E o Edson Machado é pré-candidato a vereador para essa eleição. Os seus dois braços fortes, um apoia o vereador Cleomar e o outro é pré-candidato a vereador. Seus dois braços fortes. Acho que só tem uma saída, o senhor é prefeito ou vice. Mas o senhor já deve estar trabalhando para a situação, certamente o senhor já aconteceu isso, que o senhor deve ter maquinado tudo isso, né? E outra coisa que eu vou lhe dizer, o regimento interno, após a ordem do dia, qualquer vereador daqui pode levantar e resolver seus problemas lá fora. Passando a ordem do dia, o vereador não é obrigado a ficar aqui. Ele pode levantar e ir embora. E por isso que às vezes eu falo, levanto e vou embora. Porque é um direito que me assiste dentro do regimento interno. Muito obrigado. Continua a palavra à disposição. Explicação pessoal por 10 minutos para cada colega. Não havendo quem queira, então, discutir, convido a vereadora Luzia. Pois não, direito. Pois não, vereador. Senhor presidente, boa noite, vereadores, vereadora, especial a comunidade que nos assiste. Esse assunto do projeto dos 22.900.000 eu acho que já tem causado estranheza e ao mesmo tempo o pessoal que está em casa, que está querendo ver a sua lâmpada trocada, o reparo na sua rua. Por mais que tenham feito alguns reparos, por mais que tenham feito as ruas, sempre tem alguma coisa que a gente deixa para trás. E é trabalhando com esse planejamento, é trabalhando sempre procurando chegar onde tu ainda não chegou, que as coisas ficam mais bonitas. Então, não adianta vir aqui e falar, mas eu fiz tal coisa. Vai sempre ter um que vai dizer, mas tu não fez lá. Então, eu acho que é importante a gente aprender com aquilo que nós fizemos de bom, para procurar deixar cada vez melhor. E quando se escuta a crítica, saber absorver essa crítica para que a gente amadureça e evolua. Tanto que, senhor presidente, nós até deveríamos todo dia pegar o nosso regimento interno e abrir em qualquer página, porque não é grande, e começar a ler. Para não vir aqui e falar coisas que às vezes tu não tem certeza e não sabe. Então, alguém não leu o regimento interno ou faltou ter escutado um professor de algum curso que participou. Porque no nosso artigo 68, eu até peço perdão, eu fiz a colinha aqui para não esquecer nada, né? Poderão as comissões requisitar do prefeito, por intermédio do presidente da Câmara Municipal, independente de votação e de discussão em plenário, todas as informações que julgarem necessárias. Primeiro passo, nós solicitamos tais informações. Perfeito? Em comissões e também porque o presidente se deu conta no início, já que o projeto não tramitaria, porque teria que alterar a nossa lei orgânica. O segundo passo é que quando se pede algum parecer, algum documento deste projeto, Jorge, tu que é um cara que a gente sempre troca figurinhas, né, independente de sigla partidária, tu é Xangri-Lá, eu sou Xangri-Lá, Luzia, Cleomar, todos que estão aqui, não é verdade? Somos o nosso município.
Então, essa história de que o prazo já venceu e que vamos tirar o projeto é migué no linguajar do esportista. Tá? Se existe alguma coisa que, porventura, não conseguiram, com o prazo, chegar a tempo e vão perder, é diferente. Não venham aqui começar a querer jogar a culpa nos outros. Até porque, senhor presidente, como a comissão tem essa competência, né, no inciso 1º desse artigo 68, sempre que a comissão solicitar informações ao prefeito para a emissão do parecer, fica interrompido o prazo que se refere ao artigo 65 deste regimento, até o recebimento das devidas informações. Senão não tinha comissão. Para que serve a comissão? É justamente para entender, para estudar, para analisar os projetos. Se no momento que tu pede uma informação, essa informação não vem, tu vai lá para o teu estudo, para a tua lei e para o teu regimento interno e pesquisa. Ah, tá. O artigo 65 deste regimento diz que até o recebimento das informações solicitadas, se essas informações não chegarem, continua valendo aquele prazo trancado. Ou seja, desde o momento que nós solicitamos as informações, não se conta mais nenhum dia até chegar as informações. Chegou as informações, começa a se contar de novo. Era só isso que eu queria passar para os nossos colegas, para os nossos munícipes, e continuamos à disposição da nossa comunidade, e que se algo for bom, nós vamos ser favoráveis. Se algo for duvidoso, nós vamos estudar e vamos procurar fazer com que fique bem claro para toda a nossa população. Muito obrigado, uma boa noite. Continue à disposição a palavra para explicação pessoal. Não havendo quem... Com a palavra, o vereador Jorge Luiz Nicolau, por 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, assistência, nos assiste através do Facebook e amanhã pelo YouTube. Na minha fala inicial, eu falei da escola, da direção, e por uma gafeta não citei os funcionários, a todo o corpo funcionário, professores, merendeira, auxiliar de merenda, serviços gerais, que fazem o dia a dia daquela escola. Então, a todas essas pessoas também sintam-se homenageadas. E, falando em educação, né, um dos ideais do PDT, do partido, sempre foi a educação, né? Então, a gente procura zelar por essa questão da educação, né? Tanto que faço semanalmente uma visita, principalmente às obras das escolas, para ver qual o andamento, na preocupação de que a gente possa oferecer um espaço adequado para que as crianças possam se sentir à vontade e possam aprender bem o conteúdo que é passado pelos professores. Escola Petronília continua em obras, né? Nesse período, infelizmente, atrasou um pouco, até por questões da pandemia. Teremos a escola entregue à comunidade. Estive passando hoje na Escola Manuel Prestes, semana passada eu já havia passado lá, e vi com o engenheiro e também com o construtor a situação, o andamento da escola, né? Hoje estive lá e o material, já as classes e as cadeiras já estão lá, né? Durante essa semana já a direção e os funcionários já vão começar a fazer a distribuição nas salas, para que aquela escola seja construída. Muito me alegra de ver aquela obra tão sonhada pela comunidade de Rainha do Mar. É um anseio, é uma luta longa, né? Na esperança de que possam realmente acomodar os seus alunos lá. Então, a escola que foi construída em 1995 e teve uma ampliação em 2003, e agora com mais essa ampliação, acredito que será um espaço muito bom que será entregue para a comunidade.
Também passei hoje no bairro Figueirinha, né, e no entorno da escola infantil, também está sendo feita a calçada, né, já estava sendo feito um lado de pavimentação em PVS, e provavelmente essa semana também será entregue. A rua Gralha Azul concluída já, de ponta a ponta, né, também entregue, e está sendo iniciado hoje já a Fazão Dourado. Provavelmente essa semana já a Fazão Dourado será entregue, né, e possivelmente nos próximos dias o projeto já está em conclusão, da Falcão Azul. Temos uma emenda destinada pelo senador Paim, né, o recurso da emenda federal, para que seja construída aquela em pavimentação a rua Falcão Azul. Então, são boas notícias para o bairro Figueirinha, né? Também o posto de saúde, a equipe da empresa está tocando lá com uma boa quantidade de funcionários, para que possa, no prazo máximo de cerca de 2 meses, também seja entregue aquele equipamento de saúde à comunidade que tanto carece. A rua Rio Apucaé está a 100 metros da Rio Divisa para a conclusão, pouco mais de 100 metros. Acredito que amanhã ou depois será concluída, né? E a Comandaí teve início também da Rio Divisa em direção a Rio Uruguai. Provavelmente mais 1 ou 2 semanas será concluída. Então, são notícias boas para a nossa comunidade e acredito que a nossa função de vereador e legislador é principalmente fiscalizar e fazer com que as obras aconteçam. Se deixar de picuinhas, de questões particulares, isso pega mal para nós. Eu acho que a nossa preocupação maior é a comunidade. Acredito que fomos eleitos para trabalhar pela comunidade e não para discutir questões pessoais. Então, sempre peço a Deus toda semana que nos proteja, que nos guie, para que a gente possa realmente fazer valer os nossos votos na urna, que é principalmente trabalhar para representar bem a nossa comunidade, o nosso munícipe, que é que nos paga o nosso salário. Demais, desejar uma abençoada semana a todos vocês. Uma boa noite, fiquem com Deus. Continua à disposição a palavra para explicação pessoal. Não havendo quem queira fazer uso, convido a vereadora Luzia para fazer parte da mesa. Senhora vereadora, senhores vereadores, servidores, internautas que nos assistem através da página da Câmara Municipal. E como falei anteriormente, que há muitas pessoas assistindo a Câmara através do aplicativo. E no outro dia possa também acessar esta sessão através do YouTube. Eu não venho aqui para me defender, é claro, até porque eu não fui acusado de nada a respeito do vereador Sérgio Tadeu. Pena que ele saiu de novo, né? Pena que ele saiu de novo. E os internautas, eles têm notado isso aí, né? E têm comentado comigo já desde o outro ano: Roxo, toda vida que tu vai falar, o Sérgio foge. Ele fala e sabe que tu vai falar, e eu vou te dizer uma coisa, Roxo, a tua palavra dói, é muito forte, dói quando tu fala, né? Tu fala com uma precisão muito grande. Eu digo, olha, eu falo primeiro com a verdade, com conhecimento de causa e aquilo que é. Não estou aqui para inventar nada. E o vereador Jorge falou aqui que não se fala, não se entra em questão particular. Claro que não. Essa casa tem que se respeitar a opinião de cada um, né? E os assuntos que foi abordado na segunda anterior, que o vídeo andou por muitos lugares, me remeteram o vídeo de volta,
e nos dando os parabéns. Não sei se são pessoas que não admiram do jeito que ele faz a vereança. E assim como ele também tem os seus defensores, né? E a gente tem que entender que são pessoas, todos nossos amigos também. O que ele falou aqui, botou eu em lugares que eu nunca fui, né? A comunidade está assistindo. Ele me botou até fora do Brasil, nunca fiz isso, e com dinheiro público, e jamais farei, né? Então é fácil chegar aqui, jogar e depois fugir, né? E o que acontece, eu não tenho nada contra a pessoa do vereador Sérgio Tadeu, não tenho nada, né? A vida dele é a vida dele. Agora, o que eu levantei o caso e ele concordava, pena que a câmera não focava aqui, vereador Fred, mas vossas excelências, que aqui estamos todos aqui, são testemunha de que ele concordava. Não, eu fiz tudo isso de cargo mesmo, eu fiz. Pois é, eu dizia para ele, o senhor fez ou o senhor não fez? Então, contra fato, não há argumento, né? Então, não falei nada, abordei nada de que fosse uma inverdade, mas sim verdade. E por que tu fez isso, Rocha? Porque na segunda-feira passada ele ficou. Ele colocou a gasolininha no fogo, mas ficou. Nas outras ele fugia, portanto que eu começo o discurso dizendo, ainda bem que o senhor ficou, né? Mas nada contra a pessoa dele, não tenho nada contra a pessoa dele, ele faz o trabalho dele, nós fizemos o nosso, e a urna é que vai dizer, né? Quem fez o trabalho certo, quem não fez o trabalho certo. Até eu quero aqui dizer também, nobre vereadora, trazer um assunto sobre o trabalho social que muitos grupos estão fazendo. Parabéns aos grupos ali, em do Mar, ali tem um grupo de pessoas do Arpoador, da Praia Coqueiros, também da Noiva do Mar, de Rainha, que faz um trabalho excelente nessa área de arrecadação de alimentos e distribui nesse período de pandemia, né? Excelente o trabalho que fazem, a gente também dá a nossa parcela. É um momento que todo mundo deve se ajudar, né? Todo mundo deve se ajudar. No começo da pandemia, da duração da pandemia, em torno de 10 a 15 dias, eu assisti um caso em Xangri-Lá de uma família que tem um carro na garagem, até um carrinho mais ou menos, né? E eu faço o meu trabalho social, sempre fiz, e me chamou lá, e eu fui até lá. E chegando lá, conheço a família. Se me perguntar quem, eu não digo quem, para quem eu estendo a mão, eu não digo. Até porque eu uso sempre uma frase da Bíblia que diz, aquilo que a mão direita entrega, a esquerda não precisa tomar conhecimento. E disse para mim assim, Roxo, eu quero te relatar como está a nossa situação. Se tu puder nos ajudar. Eu disse, poxa, prontamente. Tu olhava até uma casa, mais ou menos, o carro também. Só porque a casa é locada, ou seja, alugada, mora de aluguel, e o carro financiado, e os dois autônomos. Havia uma necessidade dentro daquela casa. Então, parabéns para as pessoas que fazem esse trabalho de arrecadação de alimento, num momento tão difícil, que todos os brasileiros, que boa parte dos brasileiros estão passando. Parabéns às igrejas, a Igreja Católica, as igrejas evangélicas, de um modo geral, os pastores, cada um faz o seu trabalho
distribuindo cestos básicos para as pessoas necessitadas. Parabéns às igrejas que fazem esse trabalho. E eu volto a dizer que eu já disse anteriormente, parabéns aos colegas vereadores que também fazem esse trabalho. É momento de ajudar, de estender a mão. Eu não tenho vergonha de dizer para vocês que eu vou falar aqui agora, me estouraram os meus 2 cartões nesse período da pandemia. Quando eu fiz aquele vídeo, que vocês viram, o município praticamente deu mais de 15 mil visualizações, viu? Realmente, porque a gente sentiu a dor das pessoas que não tinham o que botar dentro de casa e estavam até impedidos de sair para a rua. Que todos os colegas aqui eram e são a favor de que precisamos trabalhar para que tenha o orçamento. Então, parabéns a esses grupos, essas pessoas, essas instituições. Parabéns à Associação dos Condomínios, que faz um trabalho excelente, às vezes não querem nem se identificar, que estão ajudando, mas eles fazem. Parabéns para eles, muitas doações de cestos básicos às pessoas carentes do nosso município. Parabéns, que Deus abençoe a cada um desses que estão ajudando o seu irmão, a sua irmã, num período tão difícil. Repito em dizer, um momento muito difícil. E o que me deixa triste a respeito do nosso colega, nosso irmão, o Sérgio, é que ele não fica e vai embora, mas ele ganha igual a vocês que ficam. Ele deveria ficar. Por quê? Se ele só vem à tarde, na segunda, na Câmara, num pequeno período, ele tem a semana inteira para fazer os negócios dele, o que ele bem entender. E às vezes não fica numa sessão que não pode durar mais de que 3 horas, conforme o regulamento dessa casa, mas ele vai receber igual. Então é isso. Eu gostaria que ele ficasse como presidente dessa casa. Eu gostaria, de coração. Se ele gostasse, o que fosse falado aqui eu não gostasse, mas ele, porque todos nós somos funcionários do povo xangrelense. É eles que pagam a nossa conta. Obrigado, presidente. Não havendo mais quem faça uso da palavra, encerro a presente sessão e convido a todos, pares também, internautas, que assistam através do aplicativo no dia 25 do corrente mês, aqui na sede da Câmara Municipal. Uma boa noite a todos e que Deus abençoe a todos.